Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando bastante, mantendo os seus cadernos organizados, tudo em ordem e na certeza de que essa quarentena já está passando e que em breve nós vamos estar juntos em sala de aula, ok? Um grande beijo. Pessoal, nosso livro já está, né, no finalzinho. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, nós já encerramos os assuntos e agora nós vamos ficar mesmo na parte da revisão, né? Nós vamos ficar fazendo assim umas atividades de fixação, retomando alguns tópicos para fixar conteúdo. E espero que vocês acompanhem direitinho. Bom, nessa primeira parte nós vamos voltar lá, da onde a gente fala dos tipos de rocha. Mas para a gente falar de rocha, a gente precisa saber primeiro onde que ela se localiza, né? A crosta terrestre, gente, ela é formada por diferentes tipos de rocha. Só que essa rocha ela é constituída por vários tipos de minerais. Alguns tipos de rocha com uma quantidade maior de minerais, outros tipos de rocha com outras qualidades, com outros tipos de minerais, com colorações, com proporções diferentes. Se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver que nós temos muita coisa, né? Como calçado, objetos, decorações na escola, em casa, enfim, que são produtos oriundos de alguma matéria-prima que provém das rochas, tá? Então, nós vamos dar início falando o que é rocha. É um corpo sólido, constituído por um agregado de minerais, ou seja, por uma série de minerais, tudo grudadinho. As rochas elas formam a camada mais externa e sólida da Terra, chamada de litosfera, ou crosta terrestre. É a parte onde nós pisamos, onde nós construímos, onde nós plantamos, onde nós colhemos, ou seja, é a parte mais superficial, na qual, gente, ela está dividida em três tipos, chamadas de ígneas ou magmáticas, como o próprio nome diz, são rochas que são provenientes do magma do vulcão, né? As rochas metamórficas e as rochas sedimentares, tá bom? Primeiro nós vamos falar das rochas ígneas, ou também chamadas de magmáticas. São formadas através da solidificação do magma, quando o magma se solidifica. Elas são as primeiras da crosta terrestre a compor o nosso embasamento, a compor o nosso solo. E ela pode ser de dois tipos, vulcânicas ou extrusivas, extrusiva de externo, que ela se forma no exterior, né? E plutônicas ou intrusivas, ela acaba se formando no interior. Primeiro que nós vamos ver, vulcânicas ou extrusivas. Elas são formadas, gente, na superfície, do lado de fora, como eu falei, no exterior das erupções vulcânicas. Após a erupção vulcânica, essas rochas elas se formam. O resfriamento desse magma, pessoal, acontece de uma forma muito rápida. Por isso os cristais, eles não se organizam e não podem ser vistos a olho nu, né? Porque eles acabam ficando de uma forma desordenada. Como exemplo de rocha magmática, nós temos o basalto e a pedra pómez. Aqui nós temos a imagem do basalto, né? Olha as diferentes estruturas, é uma rocha bem escurecida, tá? E alguns lugares, algumas aplicações que o homem utiliza o basalto. Então, no enquadramento de portas e janela, né, que são as soleiras, nas calçadas das ruas, nas construções de casa, de igrejas, nas construções de diques, né, que são as represas de água, correntes e reservatório de água com comportas, né? Então, a gente está vendo aqui algumas imagens que são aplicado esse tipo de rocha, que é o basalto. A pedra pómez é um tipo de pedra que nós costumamos até ter em casa, que é aquela que a mamãe usa para poder fazer esfoliação lá daquelas calosidades do pé, para remover células mortas, remover excesso de pele. Por quê? Ela tem poros, ela tem buraquinhos que facilita isso, né? Elas são formadas durante eventos vulcânicos explosivos, quando a lava líquida, muito rica em gases, né, ela é projetada na atmosfera, formando pedaços de espuma constituídos por material lávico da lava, recheado por essas bolhas de gás. Por isso que elas apresentam aquele montão de buraquinhos. Só que ela não serve só para tirar calosidade não, tá, gente?
A pedra pómez, na forma de pó, ela serve como polimento de dentes e de trabalhos protéticos, né, nas clínicas odontológicas. Em cosméticos também ela é utilizada para aumentar o poder de limpeza em sabões e detergentes. Já na construção civil, ela é utilizada como aterro ou preenchimento e como cimento leve e plástico, muito utilizados em rebocos e revestimento. Olha quantas áreas a pedra pómez é utilizada. Você sabia disso? Pois é. As rochas intrusivas, o próprio nome está falando, intrusiva é de interior, são produzidas pela cristalização do magma dentro da crosta terrestre. Lembra que extrusiva do lado de fora e intrusiva do lado de dentro, a grandes profundidades. Como exemplo de rochas intrusivas, nós temos o granito, o gabbro e o sienito, tá? O granito, a gente está vendo um exemplo aqui, olha que imagem bacana do granito, mas não é só isso não. Olha só os fragmentos do granito, olha a quantidade de cor, né? Algumas mais clarinhas, outras puxando para um bege, amarelado, azulado, vermelhado. Isso depende da quantidade de cristais com cores diversificadas. São as proporções que se diversificam e vão dar essa coloração toda bem bonita para o granito, tá? Agora, onde nós temos o granito? Que tipo de aplicação? Na nossa casa, principalmente, eu tenho certeza que você aí na sua casa tem alguma coisa que é a base de granito. Então, ó, na construção civil e em revestimento. Na confecção de bancada de cozinha, aquela bancada da pia bem bonita, do banheiro também, revestimento de pisos com grande trânsito, hall de entrada, aquela entrada de prédios, de edifício que é bem bonito. Em sua forma mais bruta, esse revestimento pode ser utilizado em calçadas e passeios públicos, né? Quando ele não está polido, quando ele está no aspecto bruto, ele já não vai ser usado para fazer uma bancada de pia, ele não vai ser utilizado para pisos, mas vai ser utilizado para calçadas e locais públicos, tá? Bom, o segundo tipo, esse que a gente acabou de falar, são rochas ígneas ou magmáticas, tá bom? As rochas sedimentares, né? Quando a gente fala sedimentar, nos vem à cabeça a ideia de sedimento, né? De deposição de camadas. É o resultado de uma cadeia de processos que ocorrem na superfície do planeta e se iniciam pelo intemperismo das rochas expostas à atmosfera. Que intemperismo é isso? É a ação do vento, da chuva, da pressão, né? Variações de temperatura. Então, as rochas elas vão se fragmentando e formando camadas. Só que as rochas intemperizadas, elas vão perder sua coesão e elas vão ser erodidas, elas vão ser transportadas por diferentes agentes. Quem são esses agentes? Pode ser a água que vai fazer esse transporte, pode ser o gelo, pode ser o vento, pode ser a gravidade. Então, eles vão fazer esse papel importante de estar carregando de um lugar para o outro esses fragmentos, até formar o sedimento, né? A sedimentação em depressões da crosta terrestre. Vai formando camadinhas, uma em cima da outra. A importância econômica das rochas sedimentares, gente, está em suas reservas, lá no petróleo, no gás natural, carvão mineral, ou seja, desses combustíveis fósseis que a gente sabe que são muito importantes para o mundo moderno. E aqui a gente tem alguns exemplos de rocha sedimentar. Nós temos o arenito, nós temos o argilito, que é proveniente da argila, o arenito da areia, o próprio calcário, né? São todas essas imagens. Agora, que lugar aonde esse tipo de rochas eles são aplicados? Eles são utilizados na produção do próprio cimento, na correção do solo para uso agrícolas, ou seja, ele não é utilizado só para revestir, não. Ele é utilizado também para trabalhar o solo para a agricultura, na metalurgia, na produção do cal, na fabricação do vidro. Olha quanta coisa que a gente utiliza na nossa casa que é de vidro, então é proveniente do próprio calcário, como pedra ornamental para enfeite. E aqui do seu lado direito do nosso slide, a gente está vendo a pedra portuguesa de 3 cores. Olha que lindo! Totalmente composta de calcário. E fica lá no Maracanã, que já teve a oportunidade de ir, de conhecer no município do Rio de Janeiro. Então é bem bacana. Terceiro e último tipo de rocha, meus amores, são as rochas metamórficas. Essas rochas elas vão se originar da transformação da magmática e sedimentar. Olha que interessante, né? As rochas magmáticas e sedimentares vão sofrer transformações, dando origem às rochas metamórficas. Por esse processo que altera a organização dos seus minerais.
As condições físicas e químicas em que tais transformações acontecem são diferentes daquelas em que a rocha original se formou. Então, a rocha metamórfica, ela se origina de uma forma diferente da magmática e da sedimentar, é bem diferente. Surge, então, uma nova rocha, outras propriedades e, às vezes, com outros minerais. São exemplos de rochas metamórficas: gneiss, o mármore e também a ardósia. Olha o gneiss, gente, que bacana. O fragmento dele desse lado e do outro lado, o Morro do Corcovado. Olha que lindo, todo feito, né, todo constituído, vamos dizer assim, por esse tipo de rocha. O gneiss provém do metamorfismo do granito, ou seja, o granito sofreu uma transformação e acabou ali se formando o gneiss. Bom, o granito é uma rocha magmática, é o primeiro tipo de rocha que a gente viu que é proveniente do magma do vulcão. Seja formada a partir do lento resfriamento e solidificação de um magma, né, da rocha derretida, permitindo a formação dos minerais. Os granitos são constituídos principalmente, gente, de 3 tipos de minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. O gneiss, gente, ela já é uma rocha metamórfica que foi gerada a partir do metamorfismo das rochas ígneas e sedimentares. O metamorfismo é um fenômeno de modificação das rochas quando elas são levadas a grandes profundidades da Terra, onde a temperatura e a pressão são muito elevadas. Então, pessoal, a rocha vai sofrendo modificações e dando origem a outras, né? Aqui nós temos exemplos de rochas metamórficas. Olha só que legal. O mármore, por exemplo. Olha só, aqui no primeiro desenho à sua esquerda, nós temos aqui uma jazida de mármore, onde são retirados. E nos outros a gente está vendo, olha, rocha oriunda da metamorfização do calcário. Olha que bacana. E também nós temos na nossa casa uma série de produtos, de coisas na nossa casa que são oriundas desse tipo de rocha. Então, eles são empregados nas construções, nas fachadas, pisos, pias, em esculturas. Muitos escultores costumam usar esse tipo de rocha para fazer as suas artes. Quando são impuros, não são prestados a esses usos, eles acabam sendo moídos, né, vira aquele pó, e utilizados como corretivo para a acidez do solo, ou seja, já faz o uso na agricultura. Meus amores, para finalizar, nós temos a ardósia, uma rocha originária do metamorfismo de argilitos e é muito empregada como piso em fachadas de prédios, de telhados. Até bem pouco tempo era usada para a confecção de quadro negro. Eu não sei se vocês pegaram essa época, né, mas faz parte um pouquinho do meu passado. O quadro negro era feito com esse tipo de rocha, né, onde a gente escrevia com giz. E hoje já substituiu pelo quadro de vidro, quadro branco, mas ele era um tipo de quadro que nós utilizávamos que era proveniente também da ardósia. Sem contar muitas outras coisas, né, que a gente sabe que tem também, que são provenientes desse tipo de rocha. Meus amores, esse foi uma pequena revisão, só relembrando o que já foi dado, o que foi passado, o que já está no livro, porque eu tenho certeza que vocês grifaram. E nesta quarta semana, vocês vão ficar bastante atentos, porque o nosso livro, nós já terminamos o conteúdo, nós só vamos ficar, até a gente poder usar o livro 2, nós vamos ficar fazendo revisões e os exercícios lá do caderno de atividade, que é aquele caderninho final, para a gente completar o nosso livro, ok? Então, quem não está com o seu livro devidamente completo, com os seus deveres feitos, procurem se atualizar, colocar tudo organizadinho, tudo bonitinho, porque quando nós retornarmos, eu vou querer vistar o seu livro e vai ter que estar tudo direitinho, tá bom, meu amor? Então, nós temos para esse tipo de atividade, para essa videoaula, vocês vão fazer lá no caderninho de atividade, capítulo 1, páginas 9, 10 e 11, capítulo 2, página 21, 22 e 23, tá bom? Vocês vão receber o roteiro direitinho, mas eu tô falando por aqui também para ficar bem firmado. Próxima aula a gente vai fazer a correção da semana 3, né, dos exercícios que foi passado na semana passada. E, meus amores, eu espero que em breve nós possamos estar juntos fazendo as nossas aulas presenciais, que eu acho muito mais interessante.
Um beijo no coração de vocês, um abraço virtual e que vocês continuem se cuidando e que em breve estaremos juntos. Beijo, pessoal!